Boa noite. O bom de ser da igreja é isso, né? Você já sabe onde está o púlpito, né? Fui lá, peguei. Tudo bem com vocês? Eu não imaginava que estaria pregando aqui hoje, né? Foi coincidência ou providência. Era para pregar o pastor Wesley, que ia fazer o teu batismo. Mas ele adoeceu, e aí ele não pôde vir, pediu para eu pregar, e quem vai fazer o teu batismo é outro pastor. E ele perguntou se eu podia vir pregar. Eu digo, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E aqui eu estou. Eu agradeço primeiramente a Deus por oportunidades como essas, e agradeço a vocês que vieram para festejar junto com Preto e a sua família. O nome de Preto é Josailton, mas eu prefiro chamar de Preto, que é mais fácil, né? E aí Preto, a esposa dele já é batizada, a filha, a Grazi, e ele tomou a decisão dele. E para a honra e glória do Senhor, hoje ele vai descer as águas. A decisão dele de batismo já foi aceita por Deus no momento que você colocou em seu coração. Pode ter certeza disso. O que vai acontecer hoje é um ato simbólico. A cerimônia batismal é uma demonstração de fé simbólica ao público, você testemunhando diante do público que você aceita ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E através dessa festa batismal, é muito bonito a festa batismal porque estimula algumas pessoas que têm dúvida a tomar as decisões, né? Dizem que batismo puxa batismo. E nessa noite eu queria saber quem nos visita aqui, essa noite que ainda não é adventista, que está nos dando a honra da sua presença. Faz assim com a mão. Oh, glória, tá bonito demais, viu? Amém. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Esses aqui eu já conheço, né? Meu compadre, Edilson, Clay, Belle, Vitória, nossa futura cantora, comadre Neide. Eu estou só profetizando que Vitória vai ser cantora, sabe, aqui da igreja, mas ela fica vermelha quando fala. Eu agradeço também pela visita eu não vou falar o nome de todos, porque são muitos, mas de Wagner e Ana Paula, que nos visita. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu sempre convido, né, e hoje eles me surpreenderam, vieram. Louvado seja Deus. É sua mãe, né, Preto? Que sejam todos bem-vindos. E essa menina bonita? É sua, Seja bem-vinda, viu? Família bonita. E agora mais bonita ainda, servindo a Deus. Amados, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. Se tiver alguém que queira uma Bíblia, faz assim com a mão, que alguém vai levar uma Bíblia para você, viu? No livro de Gênesis. Fiquei feliz também em ver o meu amigo Sandor. Eu acho que Sandor veio porque não sabia quem era o pregador, porque se soubesse ele não vinha não. Né, Pedro? Tô brincando. Pedro Henrique, daqui a um dia ele não é mais visita não, viu? Eu tô orando, Pedro, para que você tome sua decisão. É sério. Eu tô orando e eu tenho certeza que Deus vai ouvir as minhas orações. Porque eu sei que não tem escolha melhor. Ser cristão não é uma escolha. A gente vai falar de escolha, sabe? A gente vai falar de escolha essa noite. Mas ser cristão, servir a Deus, não é questão de escolha. É a irmã Raulinda ali? É, né? Não é questão de escolha. Ser cristão é necessidade. Necessidade. Você precisa. Porque nós somos filhos de Deus. E o pecado nos afastou de Deus. E a única maneira de nos ligarmos a Deus é sendo cristão. Alguns dizem, eu não gosto de religião, eu não gosto de política. Na verdade, política não é bom nem se discutir, porque tem muitas palavras ofensivas às vezes, e você vai querer mudar a ideia do outro. Religião você não pode discutir, mas você pode falar a respeito de religião. Porque a palavra religião quer dizer religar. E nós fomos desligados de Deus por conta do pecado. E nós precisamos nos religarmos a Cristo. E não tem como você se religar a Deus sem ter uma religião. Não tem como. Mas eu vou servir em casa. Se você conseguir, amém. Só que tem um porém. Eu vou servir a Deus em casa. Eu vou ler minha Bíblia em casa. Eu vou ajudar as pessoas, porque ser cristão é ser útil para a sociedade. Eu vou ajudar as pessoas, mas eu não vou para a igreja. Tudo bem. Só que existe uma grande probabilidade de você ir para o inferno, mesmo adorando em casa. Quer saber por quê?
Porque quando o Senhor Jesus veio aqui, ele disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho, né? Fazer discípulos. E como é que você vai pregar o evangelho dentro da sua casa, em quatro paredes? Como é que você vai falar do amor de Cristo para as pessoas, enclausurado no seu mundinho ali, sem falar do amor de Cristo para as pessoas? Mas Gil, tu quer dizer que se eu me batizar eu tenho que ser pregador? Não exatamente, mas só em você vir para a igreja já é uma pregação. Só em você sair da sua casa, Sandor, e acompanhar a sua esposa para a igreja, você já fortalece um amigo. Um amigo já olha para você e fala assim: poxa, Sandor indo para a igreja? Ah, não, eu vou também. Adailton indo para a igreja, Edilson do Gesso? Não, eu vou também. Vocês não sabem quanto é importante a presença de vocês na igreja. Porque as pessoas que têm receio de entrar numa igreja, quando vê você entrando na igreja, se sentem estimulados a ir também. Hoje tem um monte de igreja. Existe a igreja verdadeira. Existe a igreja que prega e tenta viver a vontade de Deus. Eu sou suspeito a falar, mas a Bíblia diz qual é. Ok? Então você, por isso que precisa conhecer a Bíblia e colocar em prática. Por mais que você diga que consegue servir a Deus sozinho em sua casa, você pode ser que não será salvo, porque no céu não entra egoístas. E você servir a Deus só para você, você está sendo uma pessoa egoísta. Ok? Nós vamos falar de escolhas, como eu falei, eu convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Amém? Vou esperar um pouquinho, eu estou vendo folheados da Bíblia, é sinal que tem gente procurando. Gênesis capítulo 13. Nós vamos falar de um personagem muito conhecido e que ele fez algumas escolhas na sua vida, escolhas certas, escolhas erradas, assim como nós às vezes fazemos. O perigo é que às vezes nós fazemos algumas escolhas que pode ser que não dê tempo de corrigir. Amém? Eu convido você nesse momento a esquecer que amanhã é segunda, viu? Esquecer que amanhã tem que fazer feira, comprar carne cara, né? Não esqueça de pagar os boletos amanhã, mas esqueça que tem eles para pagar pelo menos agora, viu? Para você se conectar com a palavra de Deus. Tá ouvindo, Wagner? Vamos fechar os nossos olhos e nos conectar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, muito obrigado por esse dia de hoje. Obrigado pelo alimento, pela água, pela vida e pela saúde. Obrigado pelo ar que respiramos. Às vezes murmuramos, nos questionamos, ficamos imaginando que a nossa vida está difícil. Como somos ingratos e às vezes egoístas, pois estamos vivos e estamos aqui nessa noite, reunidos entre irmãos para nos preencher da Tua palavra. E por esse motivo, Pai, nós te agradecemos por tudo. E queremos te convidar a se fazer presente aqui em nosso meio. E por isso nós abrimos nesse momento os nossos corações para que o Senhor adentre e aqui faça morada. Que o Divino Espírito Santo possa nos orientar na palavra que será lida. Que possamos entender que a vida é feita de escolhas. Porém, a escolha certa é aquela que assim diz a tua vontade, e não aquela que assim diz a nossa vontade. Porque a nossa escolha, Senhor Deus, é interesseira, é intencionada. Nós só pensamos em escolher coisas que agradam os nossos olhos, mas que às vezes nos leva à destruição. Nos ensina a escolher conforme o teu querer. E por isso nós te pedimos, esteja conosco agora, e nos dá a compreensão da tua palavra. Esse é o nosso pedido e a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, Gênesis 13, a partir do 1, vai falar a respeito da história de Abraão e Ló. E diz o seguinte, né? Separaram-se, Ló e Abraão separaram-se. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro.
fez suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte ou de maneira que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Éden do Senhor, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Misericórdia. Existem algumas leituras que nós terminamos com um amém, mas nesse caso é misericórdia, porque nós estamos falando de pessoas que eram maus e grandes pecadores diante do Senhor. Nesse caso, por isso que nós encerramos com a misericórdia. Amados, eu sei que tem muitas pessoas aqui que têm o conhecimento da palavra, mas eu gosto de pregar e tentar explicar um pouco o conteúdo, o contexto. Como nós temos visitas, Abraão, vamos voltar um pouco no passado. Deus criou o mundo, normal, perfeito, uma maravilha. Mas entrou o pecado e a raça humana foi cada vez pecando, cada vez pior. E Deus ficou triste. Aí diz que arrependeu-se o Senhor de ter criado o homem. Mas Deus se arrepende? Não. E como foi que ele se arrependeu? Esse arrepender de Deus é como entristeceu-se Deus de ter criado o homem. Por quê? Porque o homem, ele sabia que o homem ia errar. Mas ele não criou robôs. Ele criou pessoas livres, que tivessem o livre-arbítrio, liberdade de escolha, assim como eu e você. E Deus ficou triste porque o homem pecou. Mas pecou demais e se afastou dos caminhos do Senhor. Aliás, pecado é a única coisa que nos afasta de Deus. E ele veio com o dilúvio. Segundo historiadores, dizem que a nação que foi destruída a humanidade que foi destruída pelo dilúvio, dizem que foi maior do que a que existe hoje. Aí você fala, que conversa é essa, Gil? Quantos anos viviam uma pessoa naquela época? Noé viveu 950? Adão 930? Então, e eles gostavam de fazer menino, não tinha televisão? Então significa que tinha mais pessoas. Tinha sim. Talvez não tinha civilização do jeito que é hoje, mas pessoas tinha. Eu creio. E a maldade era demais no coração do ser humano, e Deus viu que o ser humano estava completamente corrompido. E veio o dilúvio e extirpou a humanidade, ficando só 8 pessoas. Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e suas noras. E a partir daquele povo, Deus faria agora o seu povo. Mas Deus também deixou com aquele povo a liberdade de escolha. E depois de centenas de anos, das descendências de Noé, surgiu um homem, por nome de Abraão, que chamava-se Abrão, e depois Deus mudou para Abraão. Deus aparece a Abraão, no meio de uma família pecaminosa, pagã. O que é uma pessoa pagã? Uma pessoa pagã, quando a Bíblia fala pagã, não é aquela pessoa assim, quando pequeno não se batizou, esse menino é pagão, ele nunca foi batizado. Isso não existe não. Pagão é uma cultura, quando fala pagão, é alguém que adora demônios, que não adora Deus, idólatra, é pagão.
que não aceita o Deus Criador como seu Deus. Então, Abraão foi chamado do meio desse povo, porque Deus disse, de ti farei uma grande nação. Abraão era casado com Sara, que até então se chamava Sarai, e Deus o chamou do meio desse povo. Abraão tinha condição, porque às vezes as pessoas pensam que Abraão só aceitou o chamado porque era liso. É porque tem muitas pessoas que tomam a decisão para ser crente. Olhe bem, não era nem para falar isso no dia de batismo, não é o caso, que eu conheço o preto, trabalhador, honesto, consegue honrar os seus compromissos, graças a Deus. Não estou puxando o saco não, estou falando a verdade, né? Não é o caso dele que está tomando a decisão para ser peso morto na igreja, porque tem alguns que tomam a decisão para estar jalecando na igreja, ou seja, aceita o chamado por conveniência. Alguns vão para uma igreja porque diz, vem que você vai ficar rico, não é assim? Por isso você liga em alguns canais de TV, dá vontade de quebrar a TV, mas não quebra não, porque eu lembrei que eu comprei, não posso quebrar. Ah, eu era pobre, eu era liso, eu tinha aquilo, e agora eu sou fulano de tal, porque eu sou besta. Entendeu? Porque não existe você comprar salvação e não existe você entrar numa igreja no intuito de ser rico. Sabe por quê? Porque o teu dinheiro vai queimar. Tudo que tu tem queima e o nada do pobre, o pouco que ele tem vai queimar também. Então o que eu tenho que lhe prometer, eu não, mas o que eu tenho que lhe apresentar é a vida eterna. Amém? Amém. Porque dinheiro vai queimar. Então se você pensa de ir para uma igreja, atender um chamado por conta de ficar rico, ou seja, por conta do evangelho da prosperidade, lá que você é besta, vai não, vai trabalhar, Deus vai te abençoar sim, e quando você toma a decisão, geralmente você fica bem financeiramente. Eu vou dizer por quê. Quem raparigava, para de raparigar, e não tem traça pior do que quenga, para gastar o dinheiro do homem. Haja dinheiro, gasta mais do que um Alfa Romeo, velho, que esse caminhão vai que bebe, né? É igual a soda cáustica. Então você, quando aceita Jesus verdadeiramente, porque tem um bocado de sem vergonha que aceita de mentira. Esse já está ainda passos longos para o inferno, tá correndo, a galope. Mas quando verdadeiramente você aceita, você não rapariga mais. Desculpa eu falar assim, é porque eu sou meio doido, eu falo o pecado pelo nome, viu? Tem gente que fala bonito, eu não sei falar bonito. Aí o que acontece? Para de raparigar, para de jogar, para de apostar, para de fumar maconha, para de cheirar cocaína, e o dinheiro faz o quê? Rende, você fica o quê? Rico. Viu o milagre? Não precisa mentir e dizer, vem para a igreja que tu vai ficar rico. Vem para a igreja que Deus vai te dar salvação, a vida eterna, e você vai ter qualidade de vida, você vai viver melhor. Amém? Mas tem pessoa que não rapariga, não bebe, não fuma, não usa droga, e tem dinheiro. Vem porque o teu dinheiro não vai te salvar. Amém? Aí Abraão, ele aceitou o convite e foi para servir a Deus, porque ele ia ter uma terra como herança, e ele ia ser o representante de Deus para o mundo. E ele foi, só que o chamado foi para Abraão. Não foi para Ló, mas Ló fez uma escolha sábia. Ele decidiu, Ló era órfão de pai, criado pelo avô e pelos tios, decidiu acompanhar o seu tio Abraão. Ló também tinha uma certa condição financeira elevada, tinha servos e servas e sua esposa, e foi, acompanhou Abraão. E o que aconteceu? Que na terra que Deus tinha prometido para ele, às vezes Deus lhe promete uma bênção, mas você vai passar por dificuldades até chegar à bênção. Houve uma escassez de alimento e Abraão precisou agora sair daquela terra e ir para uma terra pagã, para o Egito. E quando Abraão chegou no Egito, ele teve medo de dizer que Sarai, ou Sara, era sua esposa. Então ele disse, fala para o povo desse lugar que tu é minha irmã, porque se souberem que tu é minha esposa, certamente me matarão para ficar contigo. Certo? Abraão era homem de Deus, mas ele mentiu. Aí tu quer dizer, e pode? Não. E por que ele mentiu? Porque ele teve medo? Crente também tem medo? Certo? Ele mentiu em partes, porque Sara era sua irmã por parte de pai. Mas que negócio é esse? Se pode casar com a irmã? Não. E por que ele casou? Porque naquela época ainda podia. No começo da humanidade foi assim. Não vale mais, viu? É pecado mortal. Está lá as orientações de Deus, é proibido. Mas para começar a raça humana, não foi tirado um do oco de pau e outro de outro não, viu? Foi de pessoas da mesma família. Mas hoje é pecado mortal.
E Abraão disse que Sara era sua irmã. O rei achou que Sara era bonita, pegou Sara para esposa. Eu, quando lia a primeira vez essa passagem, Sandó, eu achava que é um negócio meio desusado. Como é que o rei pega a mulher do cara, fica lá com ela um tempo e depois devolve? E esse cara pega de volta e diz, esse negócio aí não é da vontade de Deus não. Mas aí eu fui estudar melhor e entendi que os reis pegavam as mulheres para ser suas concubinas, ou mulheres, e elas ficavam isoladas durante um período de um ano, no mínimo. Lembra da rainha Esté? Nesse período ela ia se limpar com óleos, perfumes, cremes, boa alimentação, para depois de um ano se apresentar diante do rei, e aí sim o rei tomá-la como esposa. O rei metido, né? Esse é exigente. Pois é. Só que nesse período no qual Sara estava se preparando para ser esposa do rei, Deus entrou com providência. E veio uma praga, uma maldição sobre a casa de Faraó. Olha, quando fala Faraó, não é aquele Faraó lá de Moisés, não. Faraó é um título, é igual rei. Existiam vários faraós. Então esse Faraó da época percebeu em sonho, Deus falou com ele que ele tinha que devolver a mulher de Abraão. Porque senão a casa dele, as mulheres ficariam estéreis, os animais, e aí teria maldição. Ele chama Abraão e diz, como tu fizeste uma coisa dessa comigo? Não falando que ela é tua esposa, disseste que é tua irmã. Toma essa mulher daqui, some da minha frente. Agora sim, eu vou te dar um monte de coisa. E deu ouro, prata e mais riquezas a Abraão. Olha como Deus é maravilhoso. O cara chegou lá com o rebanho dele porque estava com fome. E lá ele saiu mais rico ainda do que o que entrou. Os desígnios de Deus são perfeitos. Nós é que nos precipitamos e ficamos ansiosos. Eu mesmo sou campeão de ansiedade. Quando as vendas é fraca, eu chego em casa mordendo a língua. A mulher já percebe logo. O que é que tu tem? Eu digo nada. Nada o quê? Nada. Eu tento disfarçar, mas ela percebe. É que a paia foi pouca. Mas é assim mesmo. Então Abraão volta do Egito e foi onde começou a nossa leitura. Foi assim? Saiu, pois, Abraão do Egito. Entenderam agora a história? Estão entendendo? Posso ir embora? Então tá bom. Então vou continuar. O que acontece é que Ló fez uma escolha sábia, porque Ló acompanhou um homem que seria o representante de Deus, certo? Então a escolha certa. Deus havia chamado Abraão para sair do meio de seus parentes para uma terra distante, terra essa que ele daria como herança, e dele faria uma grande nação. Vejam que Deus fez um chamado a Abraão, não a Ló, mas Ló se dispôs a ir com ele, com seu tio. Abraão seria representante de Deus. E diante de todos os povos ele seria seu representante para que as pessoas enxergassem Deus através de Abraão. Para que as pessoas enxergassem Deus através de Abraão. Isso está soando alguma coisa no teu ouvido, Preto? Para que as pessoas enxergassem Deus através de Abraão. Então você está tomando a sua decisão hoje, você fez essa escolha para que as pessoas enxerguem Deus através de você, meu irmão. Abraão já passou. É de você agora. Você está entendendo? Agora é você. E você também, nega. Não dê risada não, viu? Pois é. Amados, a escolha de Ló foi a certa. Ele aceitou fazer parte do povo de Deus. E para que melhor escolha do que essa? Com certeza foi a melhor escolha que ele poderia ter feito. Assim como o Preto fez a dele, assim como eu fiz a minha. Aí você fala, mas tu já pensou em desistir? Não, eu não só já pensei, como eu já desisti uma vez. Eu já me afastei. E tu já pensou de novo várias vezes. Agora é menos. Mas eu pensava era toda hora. Leandro já vive com o ouvido assim, pinicando de tanto eu conversar com ele. Ele, calma rapaz, tu vai pra onde? Tu vai voltar pra onde? Pro bar de careca? Não dá certo não. Vou voltar pro vômito? Não dá certo, não é dica? Dá trabalho aos amigos? Como eu já dei a dica? Eu vou voltar para a sarjeta? Não estava na sarjeta, é o modo de falar. Mas eu vou voltar para a promiscuidade, para o pecado, para os desejos carnais? Aí eu resisto e permaneço. Essa guerra vai ser assim sempre. Na sua mente vai ter momentos em que você vai pensar em desistir.
Mas lembre que o seu compromisso não é com o Gil da Barraca, nem com o pastor que vai lhe batizar. O seu compromisso é com Cristo. E não é com o irmão que você vai dizer, de repente, assim, poxa, eu estou lá na igreja, tomara que não aconteça. E aquela irmã botou ponta no marido. E aí, tu vai sair da igreja por causa disso? Quem não pode é tu botar ponta na tua e ela. Aí não pode. E mesmo assim, se acontecer, não tem que sair da igreja. Não foi Deus que é o Ricardão? Deus não tem culpa. Você tem que entender que todos nós somos pecadores. O nosso foco é Cristo. E Deus deixou o ser humano livre. A maioria que tem irmãos, são iguais? Não. Apesar que tu é bem igual àquele outro. Cadê o outro ali? Eu falo com um, penso que é o outro. Agora eu estou vendo que um está com a barba mais rosia do que a do outro, né? Tu pintou a tua, foi preta? Agora eu estou vendo que tem uma diferençazinha. Já não vou mais confundir. Mas vocês não são iguais. Naturezas diferentes, não é, minha irmã? Naturezas diferentes. Se vocês são diferentes e podem se desentenderem, imagina na igreja de Cristo. A igreja não é um museu de santo. É um hospital cheio de pecadores. Por isso que eu vim. E por isso que eu tenho que permanecer. Amém? Amados, então o que aconteceu? A escolha de Ló foi uma escolha excelente. Não poderia ter sido melhor. Agora ele fez uma escolha errada. Aqui nós lemos que depois de um tempo, a terra a qual eles estavam não poderia mais conter os dois, suportar os dois juntos. Por quê? Porque o gado deles era muito. Quando a Bíblia fala gado, não está se referindo só a boi e vaca. Rebanhos, ovelhas, carneiros, bodes, tudo, né? Rebanhos. Eram muitos. E os seus empregados, seus pastores começaram a se desentenderem por conta de limitações de pasto. Então Abraão, muito sensato, chama Ló e diz, não é certo que aconteça isso. Faz o seguinte, escolhe um lado, escolhe que eu escolhi. Se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita. Certo? E nós vimos aqui que teve uma escolha errada. Ao retornarem do Egito, tanto Abraão quanto Ló estavam mais ricos do que antes, porque Deus os havia abençoado. Nesse caso, para continuarem juntos, ficou inviável. Os seus pastores começaram a se desentender, a brigar. Por conta dessas brigas, Ló e Abraão tiveram que se afastar um do outro. Cada um deveria seguir para um lado, ou seja, o espaço havia ficado pequeno para os dois. Abraão, por ser o mais velho e também sendo tio de Ló, ele tinha o direito de escolher primeiro, correto? Mas ele não usou desses atributos. Ele deixou que o seu sobrinho escolhesse. E Ló, dando uma de sabido, cuidado com a sabedoria. Não aproveite as oportunidades que Deus te dá para você se achar mais sábio do que o outro e achar que está tomando sábia decisão sem ter a orientação de Deus. Em Tiago 3, deixa eu ver, 3,15 diz que esse tipo de sabedoria não vem dos céus, é terrena e demoníaca. A sabedoria de Ló teve consequências. Ele teve a oportunidade de escolha. Se ele fosse uma pessoa sensata, ele ia falar, não, meu tio, escolha o seu lado e que eu escolherei outro. Certamente Abraão lhe daria um bom conselho para que ele fosse para um lugar o qual não oferecesse perigo de ter uma má conduta depois. Amém. E o que aconteceu? Ló, com a sua sabedoria demoníaca, olha para as campinas do Jordão. O nome já diz, campinas, área verdejante nas margens do rio Jordão, aos arredores do Jordão. E ele disse, eu vou para lá. Só que lá morava o perigo. Próximo àquelas campinas, existiam duas cidades vizinhas, por nome de Sodoma e Gomorra. Quem já ouviu falar? Já? Sodoma e Gomorra. Quando você vê falar de alguma coisa muito errada, muito pecaminosa, muito horrenda, tá igual Sodoma e Gomorra, não é assim? Já virou um bordão, porque realmente aquela cidade causou ânsia em Deus. Então Ló decidiu ir para as campinas do Jordão, sendo vizinhos de Sodoma e Gomorra. E aqui diz que ele foi fazendo o quê? Aqui no finalzinho da nossa leitura, no penúltimo versículo, habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e armando suas tendas até Sodoma. Até Sodoma, certo? O que aconteceu? Ou seja, Ló se deixou levar pelas aparências. Ele não pensou nas consequências.
Isso é um perigo. Isso é, os rapazes que querem se casar e as moças, cuidado com as aparências. Bem verdade que a gente quer escolher uma mulher bonita, por isso que eu escolhi minha morena bonita, né? Mas muito mais importante do que escolher uma mulher bonita, olhe a procedência, olhe a origem, olhe a família. Dificilmente você vai acertar uma mulher de uma família bagunçada, de um pai bagunçado, irmãos bagunçados, e você tirar uma pérola de lá de dentro. Dificilmente. É coisa rara. Se a sogra for fofoqueira, se é tranqueira, se o pai também é veaco, pode ter certeza, você está chamando o cão para dentro de casa. Eu conserto. Você conserta nada, rapaz. Ninguém conserta ninguém. Por isso você tem que ter cuidado com as aparências. Às vezes, por causa de uma aparência bonita e elegante, você está casando com um cão e não sabe. Viu? Tem que ter muito cuidado. Não quer dizer que toda mulher é bonita, né? Senão eu estava xingando a minha, que é minha linda. Né? Pois é. Mas então a gente tem que olhar, sim, a beleza interior. Como nós não conseguimos enxergar a beleza interior, nós temos alguém que conhece quem é? Deus. O que Ló não sabia é que Deus honraria Abraão aonde quer que ele estivesse. A área que Abraão escolheu, ou melhor, escolheu não, ele não teve mais escolha, ele teve que ficar com Canaã. Canaã era cidade de pedras, pedregulhos e montanhas. E o outro era o contrário, era o oásis, as campinas do Jordão. Mas Ló, como eu disse, ele não sabia que Deus havia prometido a Abraão que o honraria e faria dele uma pessoa próspera em todos os aspectos. E de fato Deus o honrou. Amados, foi no monte que Deus escreveu a lei. Às vezes o cara pensa assim, Abraão ficou no monte, nos lugares piores. E nós vimos que foi no monte que Deus escreveu a lei e entregou nas mãos de quem? De quem? De Moisés. Foi no Monte Calvário que tivemos a redenção de Cristo. Ele morreu no Monte Calvário. Foi no monte que Abraão foi provado e aprovado. Veja que tantas coisas foi feito no monte. Foi no monte que foi construído o Templo de Salomão. Então nem sempre as pedras no seu caminho, os montes que surgem na sua vida, é o fim. Não. As pessoas sábias que vivem na presença de Deus, aproveita as pedras que estão no seu caminho para fazer degrau do sucesso. O tolo se afasta, fica lamentando, caminho cheio de pedra. O sábio não. Oh, que bênção! Pedras para o alicerce da minha casa e junto. Não enxergue dificuldade em tudo. Talvez essas pedras e montanhas que está surgindo na sua vida é para a honra e glória de Deus. Deus quer te honrar, assim como Ele honrou Abraão. Amados, se estivermos com Deus, não importa o lugar. Quantas vezes fazemos como Ló? Podemos até reprová-lo, né, por essa atitude egoísta e meio que esperta. Porque Ló não deixou que o tio mais velho escolhesse. Ele quis dar uma de sabido. Porém, se trouxermos para nossas vidas, eu quero que vocês prestem bem atenção. Se trouxermos para nossas vidas, você vai entender que às vezes agimos pior do que Ló. Nós podemos fazer, por exemplo, menção a algumas escolhas. Muitos estão sofrendo ou irão sofrer porque fizeram escolhas erradas iguais a de Ló. Muitos querem servir a Deus, mas ignoram as observâncias de Deus. É um assunto polêmico que eu vou falar aqui, viu? Mas é necessário. Quando eu tomei a decisão de servir a Deus, a primeira vez, há muito tempo, não tão muito tempo assim, que eu sou novo, eu sou um menino, né? Eu fui para a igreja porque eu estava de olho na filha do pastor. Eu era meio traquinho, eu tinha uns 13 para 14 anos, e eu fui. Aí me batizei na igreja batista de Pupiara. Depois de um tempo eu vim embora para a feira, não tinha igreja batista próximo da casa aqui, do meu pai, e aí eu frequentei a igreja Assembleia, mas não me identifiquei. Eu tenho dor de ouvido, tinha dor de ouvido, aí eu não podia ficar, porque era muita zoada.
Eu não estou mentindo. Na verdade, aqui não tem negócio de esconder, não. Eu não me identifiquei. Aí fui para uma igreja batista próxima ao bairro. Depois eu comecei a olhar demais para o homem e me afastei de Deus. Voltei para a igreja católica. Ah, que contraste, né? Para a renovação carismática. Fiquei um tempão lá, depois também eu vi, não está certo. Saí. E agora fiquei no mundão, agora eu estou de boa. Era só curtição. Trabalhava de dia para gastar de noite. Estava um animal sem cabresto. Um dia eu fui falar na barbearia, eu estava cortando o cabelo, que o ser humano é como um animal. Tem que estar no cabresto, senão se machuca e machuca as pessoas. Tinha um camarada que ele quase me bate. Ele quase me bate. Mas eu sei por que ele quase me bate. Ele é trabalhador, honesto, pai de família. Mas raparigueiro é ele, viu? Foi por isso que ele quase me bate. Eu quase falava no meio de todo mundo, eu sei por que tu quer ficar segurando a rédea, não quer que Deus segure. Eu sei por quê, mas eu não falei porque senão podia dar problema, né? Mas o ser humano precisa de controle. E o controle do ser humano é o Espírito Santo. Sem Deus em nossas vidas, nós somos máquinas mortíferas. Matamos e morremos. E eu queria agora servir a Deus. Mas eu queria uma igreja a qual eu me identificasse. Eu não queria uma igreja que tivesse muitas proibições. Para que isso? Não tem necessidade não. Eu queria servir a Deus não do jeito que Deus pede, do jeito que eu achava certo. Do jeito que me atraísse. É a escolha certa essa não? Não. E quantos de nós fazemos essas escolhas? Eu quero aquela igreja porque eu posso beber aquilo, eu posso comer aquilo, eu posso vestir aquilo, eu posso ir para aquele lugar, eu posso fazer isso. Você vai se apresentar diante de Deus. E a sua escolha de hoje é quem vai dizer para onde você vai no futuro. E olhe, a minha escolha foi errada por muito tempo. Mas graças a Deus, que eu deixei de escolher como assim dizia o da barraca e procurei escolher como assim diz o Senhor. Amados, Ló escolheu as planícies, por isso teve que sair de lá às pressas. Quando Ló chegou ali, ele já estava morando dentro de Sodoma e Gomorra. A escolha de Ló trouxe consequências para ele e para sua família. Eu vou repetir, a escolha de Ló trouxe consequências para ele e para sua família. Às vezes você fala, eu não vou me decidir porque eu quero liberdade. Eu vou fazer isso porque é minha vida. O problema do teu filho é só do teu filho? O problema da tua mulher é só da tua mulher? Você não é fio de chocadeira. O problema dos teus é teu também. Então cuidado com suas escolhas. Ló escolheu morar nas campinas do Jordão. Foi catucar onça com vara curta. Nesse caso ele catucou o cão com vara curta. E o que aconteceu? Que aquela cidade tinha que ser destruída. E Deus mandou os seus anjos ir lá. Ló tinha conhecimento da palavra de Deus. Porque ele viveu ao lado do homem de Deus, de Abraão. E quando os anjos entraram na cidade, Ló estava na entrada da cidade, as cidades geralmente eram muradas, e ele percebeu que aqueles homens vinham da parte de Deus. E Ló os convidou para ir para a sua casa, ele dá uma refeição. E ele disse, nós viemos para destruir essas cidades. Chama os teus parentes, pega o que tu puder pegar, porque nós vamos destruir essa cidade. Ló mandou chamar os genros, eles tiraram chacota da cara de Ló. Assim como nós estamos oferecendo estudo bíblico, e as pessoas dizem assim, não, eu não tenho tempo, o trabalho não deixa e tal, eu não quero ser crente, e ridiculariza a gente. A gente oferece estudo para as pessoas, a gente convida para vir na igreja, e as pessoas tiram chacota da nossa cara. E Ló chamou seus genros, vamos embora, porque essa cidade vai ser destruída. Os homens de Deus falaram, que conversa, tu tá doido, tu tá com dor de barriga, Ló. Sabe o que aconteceu? O povo daquela cidade era tão mau que percebeu que tinha pessoas lá na casa de Ló, e os homens da cidade foram tentar arrombar a porta, porque eles queriam estuprar os homens, os anjos que estavam na casa de Ló. Estuprar. Será que a maldade estava? E está diferente hoje?
Pois é, vai ser destruído também, viu? E então Ló disse, não faça isso. São homens, são meus hóspedes. Eu darei as minhas filhas donzelas. Ló foi temente a Deus. Ele preferia entregar suas filhas para os homens do que permitir que eles fossem violentados. Não! Quem é tu para mandar na gente? E meteram o pé na porta para entrar. Os anjos estenderam a mão e eles ficaram cegos. E disse, Ló, pegue suas filhas e a sua esposa e saia. Vá para onde? Para o monte. Ló não queria morar onde? Ló escolheu o quê? As planícies. E os anjos mandou ele para onde? Para o monte. Deixe tudo e vá para o monte com sua filha, suas filhas e sua esposa. E não olhe, sua esposa, e não olhe para trás. Só que Ló demorou arrumando e os anjos, anda Ló. Vai descer fogo e vai consumir tudo. E o que aconteceu? A mulher de Ló saiu, mas ela tinha muitas joias. Eu não quero ser crente da igreja adventista, porque eu gosto de ouro. Eu gosto de joias. E lá na igreja adventista não pode usar joias. Vou para uma que pode. E vá, problema seu. E a mulher de Ló, saindo, correndo, minhas joias. Eu não posso deixar minhas joias. Ló, sai, a cidade vai ser destruída. Mas as minhas joias. Virou uma estátua de sal. Morreu. E Ló seguiu com suas filhas. E disse, não deixa que eu vá para o monte, não. Deixa eu ir para aquela cidade de Zoar. Uma outra campina bonita. Vai, Ló, vai logo, senão tu morre mesmo. E Ló foi. Mas quando Ló chegou lá, ele percebeu que aquele lugar, de novo, ia lhe corromper e corromper as suas filhas. E ele voltou de Zoar, de uma terra fértil e bonita, para morar agora onde? Na montanha. Só que as consequências das escolhas de Ló trouxeram graves consequências para a sua vida e para a sua família. Morando nas cavernas ali na montanha, pobre, velho e cansado, as filhas de Ló pegaram o vinho, embebedaram o pai, e uma teve relações sexuais com o pai, e depois a outra. E desse incesto, que é pecado, era pecado, sempre foi pecado e é pecado, nasceram 2 filhos. E esses 2 filhos se tornaram 2 nações, os Moabitas e os Amonitas. Nações completamente inimigas do povo de Deus. Vejam que escolha errada. Por isso essa noite eu quero dizer para você, você hoje tem a oportunidade de fazer a escolha certa. Só que a escolha certa às vezes é dolorosa. Requer renúncia. Renunciar ao eu por Cristo. Renunciar ao que eu gosto pelo que Cristo quer que eu faça. Ló não renunciou à coisa que queria. Escolheu conforme ele queria e teve consequências graves. Amados, vai ter uma música? Vai? Pode se organizar para a música, que eu vou fazer uma oração daqui a pouco. E eu quero que você entenda o seguinte. Nós temos muitos exemplos de pessoas que erraram através de suas escolhas. Você viu que eu fiz uma escolha certa quando eu entrei na igreja, depois fiz uma escolha errada quando saí, mas Deus teve misericórdia de mim. Teve misericórdia de mim, depois eu fiz a escolha certa e estou aqui. Salomão foi o homem mais sábio que pôde existir. Mais sábio. Salomão, quando estava para governar o povo, em sonho Deus disse, pede o que queres que eu te darei. Ele disse, me dê sabedoria para que eu possa governar tão grande povo. E Deus lhe disse, como você não pediu ouro e nem prata, nem a destruição dos teus inimigos, eu te darei tudo o que tu queres e ainda te darei riquezas. Quando você se aproxima de Deus, Ele complementa a tua vida em todas as áreas. Enquanto Salomão viveu, como assim diz o Senhor, ele prosperou de forma significativa. Só que depois, por ter muitas mulheres e muito dinheiro, ele se corrompeu. E ele começou a pecar contra Deus. Mas esse sábio Salomão, abra sua Bíblia para a gente encerrar. Veja o que esse sábio Salomão, antes de morrer, entendendo que errou e que precisava se arrepender, e se arrependeu,
Veja que conselho ele deixou para mim e para você. E você vai entender se esse conselho ainda vale ou não. Depois de tanto quebrar a cara, de tanta ostentação, e depois de surgir a degradação familiar na vida de Salomão, para não morrer condenado, ele se arrependeu e deixou escrito em Eclesiastes 12, capítulo 13. De tudo o que se tem ouvido, a suma ou seja, o que importa teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Não adianta você ter riquezas e beleza, não adianta você ter poder, ter fama, se você não viver como assim diz o Senhor, em vão está sendo a sua vida. Eu quero encerrar essa mensagem. O irmão vai cantar, mas antes dele cantar, eu lembrei de uma reflexão. Eu sempre faço algumas reflexões no final do sermão. Um homem, ele gostava muito de dinheiro. Eu também gosto. Quem não gostar do seu, me dê que eu quero. Mas ele gostava demais. E o perigo está no amor ao dinheiro. E esse homem não tinha tempo para Deus, não tinha tempo para a igreja. Mas ele era muito rico. Era um magnata japonês. E um certo dia, ele pegou seu jatinho e foi para uma de suas empresas em outro país, mas o jatinho caiu e ele morreu. Deixou uma viúva linda. Linda de todos os modos se falando, até de bolso. Rica. E passado-se algum tempo, a viúva começou a se interessar pelo motorista dele. E casou-se com o motorista. E o motorista um dia disse: eu não entendo a vida. Não dá para entender. Durante tantos anos trabalhando para o meu patrão, eu achava que era empregado dele, quando na verdade ele era que estava trabalhando para mim. Quem vai gastar o que você está construindo? Que tal se preparar para o céu? Porque tudo aqui é transitório. O irmão vai cantar. E enquanto ele estiver cantando, eu quero fazer um convite para você. Só os que estiverem me ouvindo. Só os que estiverem me ouvindo. É Marcelo, é? Edson. Edson vai cantar. Enquanto ele estiver cantando, eu vou lhe convidar a vir aqui à frente, que eu vou orar por você, para que um dia você tome a sua decisão. Se você ainda não estudou a Bíblia, você vai pedir o estudo. E a gente vai providenciar. E se você já tem estudo, e você vai vir aqui à frente, para que eu possa orar por você, para um dia você descer as águas, assim como o preto está descendo hoje, e dizer em alto e bom som: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Enquanto ele estiver cantando, eu convido a você, vir aqui à frente. Eu quero que você entenda uma coisa: Deus fala através de pessoas, não é de banco. Cuidado com as suas escolhas e cuidado com a omissão da escolha. Omissão também é pecado. Eu fico feliz quando alguém atende ao chamado. Nesse momento vocês estão fazendo a melhor escolha. A primeira escolha de Ló. Servir a Deus. Só que eu quero fazer diferente. Vocês todos estão aqui. Quem estiver desse lado aqui, que já tomou estudo bíblico e quer se preparar para o batismo, pode permanecer aí. Mas quem ainda não tomou estudo e quer tomar um estudo para um dia, se for da vontade de Deus se preparar para o batismo, através, primeiro estudando a Bíblia, porque nós temos um tanque batismal ali com água. Não pode se negar batismo a ninguém, mas a igreja adventista, ela prepara, ela capacita, ela instrui, ela ensina, para que você não tome uma decisão por emoção e depois você se afaste. Então, se você ainda não tem estudo, eu quero que você venha para aqui, para esse lado. Quem de vocês ainda não tem estudo bíblico? Você? Você vai tomar estudo. Amém? Você já tem estudo? Que Deus te abençoe. Todos aqui estão tomando estudo ou já tomaram. E eu tenho certeza que essa decisão de vocês de se preparar para um dia descer as águas, assim como o preto vai descer agora, nesse exato momento, já está valendo para Deus. A partir de hoje, vocês serão incomodados pelo Espírito Santo
todas as vezes que vocês fizerem algo que não agrada a Deus. Não é porque eu estou falando, é porque o Senhor é quem está falando. Os anjos do Senhor estão batendo palmas no céu, estão felizes com a decisão de vocês. E cada vez que vocês trilhar por caminhos errados, eles vão chorar. E o choro dos anjos irão lhe incomodar. Eu vou orar por vocês e depois vocês podem voltar a sentar-se para acompanhar a cerimônia. Vamos fechar os nossos olhos. Santo Deus, nosso Pai Criador, nosso Deus soberano. Obrigado, Senhor Deus, por momentos como esses, ao lado dos nossos irmãos. Eis aqui os teus filhos, Pai, que entenderam que precisam tomar a decisão certa. Eles entenderam, Senhor Deus, que te servir não é uma questão de escolha, é uma questão de necessidade. E que o Senhor possa, Senhor Deus, aumentar esse desejo no coração deles, para que logo em breve eles possam ter a oportunidade a qual o preto está tendo hoje. Que eles possam descer as águas batismais, testemunhando diante de todos que aceitam o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas. Que o Senhor possa os capacitar para o céu. Que o Senhor os proteja e os livre de toda e qualquer investida de Satanás. Eu te peço por todos que aqui estão presentes, que o Senhor os abençoe e os guarde, e nos dê uma noite de paz na tua presença, e uma semana sob a tua proteção. Fica conosco agora e sempre. Esse é o nosso pedido, e essa é a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe vocês, podem sentar-se.